Oi, é hora de mais um vídeo para esse canal do Brasil para Portugal. Meu nome é Mariana Becker e eu hoje venho contar um pouquinho do incidente que teve com a Alice na escola agora esse mês. Eu vou contar para vocês tudo como foi o atendimento no hospital, a saúde pública daqui, tá bom? Se vocês ainda não se inscreveram, se inscreve lá no canal para poder dar uma forcinha para a gente poder estar cada vez mais crescendo com o canal. Curte e qualquer comentário que vocês queiram fazer, dúvida, pode colocar aqui que eu vou estar respondendo, tá bom? Agora eu vou contar um pouquinho como é que foi o acidente da Alice. A escola me ligou numa manhã, no início do mês, avisando que a Alice tinha se machucado no parquinho e tinha batido a boca na gangorra. Eu fui pra lá, ver como é que ela estava, e aí quando eu cheguei lá, eles estavam colocando gelo, mas ela tinha feito uma abertura aqui no lábio com o dente e tinha machucado por dentro internamente também a gengiva, tinha ficado roxo. Então eu resolvi pegar ela e levar ela para o hospital, para um médico poder avaliar, porque aqui no primeiro momento estava muito profundo e aí eu não sabia se ia ter que dar ponto. Então eu falei assim, não, eu vou levar ela para o hospital para ela poder passar para um médico e avaliar. A gente foi para a emergência do hospital aqui da cidade mesmo, o médico avaliou, em 15 minutos mais ou menos o médico já estava avaliando e falou que não seria necessário dar os pontos, isso ia fechar, ia cicatrizar. Me receitou antibiótico, anti-inflamatório, remédio para dor e indicou que ela só ingerisse líquido, ou sopa, ou alguma coisa pastosa. Ela não poderia, de forma alguma, comer grãos, arroz, feijão, nada disso, para não correr o risco de cair aqui, né, nesse lugar que estava aberto, e aí infeccionar. E também me orientou para poder procurar um dentista, que aqui chama médico dentista, procurar um dentista para poder avaliar. Aí eu saindo do hospital, perguntei para algumas amigas minhas a respeito de uma clínica dentária aqui, me indicaram uma, eu fui lá, solicitei uma consulta de emergência e consegui rápido. E aí a médica dentista avaliou e disse que, como o dente não tinha ficado mole, a gente não teria problema. Talvez, se o dente tivesse ficado mole, aí sim a gente teria que ter alguns outros procedimentos. Mas os remédios que o médico passou, ela disse que eram aqueles mesmos, que ela não precisava acrescentar nenhum. Reforçou o pedido dela só ingerir líquido e pastoso, e quanto mais gelado, melhor. E disse para poder conversar com a escola a respeito do seguro, porque aqui todo aluno, seja na escola, seja no esporte, eles têm um seguro que cobre, né, nesse momento de um acidente. E aí, para eu poder guardar toda a documentação desse acidente, que se lá na frente, por um acaso, na hora que nasceu o dente definitivo, se ele nascer roxo, algum problema assim, aí sim eu também posso novamente solicitar para acionar o seguro. Ou seja, o seguro aqui não é só para aquele momento em específico que a criança se machucou, né? Que a pessoa se machucou. Se aquilo gerar algum problema futuro, a gente também pode acionar o seguro futuramente. E aí assim eu fiz, saí da clínica dentária, liguei para a escola, eles iam acionar o seguro e aí me falaram para eu reunir todas as notas fiscais dos remédios, do atendimento que fosse, para eu reunir todos os documentos para poder levar para a escola as notas que o seguro estaria me reembolsando. E aí, assim, eu fiz, guardei todos os documentos daquele dia, né? Tanto o laudo quanto as notas, e entreguei depois a nota na escola e realmente o seguro no máximo 2 semanas, acho que não chegou a isso, me reembolsou do valor que eu gastei com ela entre remédio e consulta. Tá bom? Então, bem, o acidente da Alice foi assim, ela em uma semana ela estava ótima, já tinha fechado, já estava com uma recuperação ótima, já não estava com a boca roxa aqui na gengiva por dentro, então ela correu tudo bem, foi só um susto, né? E agora eu vou contar para vocês um pouquinho de como é a saúde pública aqui, para vocês entenderem como é quando chegar no hospital, o que vocês precisam fazer, tá bom? Então, agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre a saúde, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês, quem
assistir, que já está aqui em Portugal e quiser colocar algum comentário em relação ao que já vivenciou aqui, pode colocar, que vai ser bom que todo mundo assim leia e a gente troca uma experiência, tá bom? Eu fiz umas anotações e aí vou estar explicando para vocês como é que foi desde o início, como que eu agi. Tudo que eu coloco aqui, tudo que a gente coloca aqui nos vídeos é a minha experiência, tá bom? É o que eu vivencio aqui. Claro que tem outras pessoas que acontece diferente, tá? Mas essa é basicamente um contexto geral, para vocês poderem entender. Bem, antes de vir para Portugal, ainda no Brasil, eu fiz a solicitação de um documento chamado PB4, que hoje leva o nome de CDAM. O que é isso? Esse documento é um acordo que o Brasil tem com alguns países, inclusive Portugal, que você, com esse documento, você pode ser atendido na saúde pública daqui, como se você fosse um português, com uma taxa moderadora pequena, como um português. Porque aqui, gente, a saúde pública, ela não é totalmente gratuita. Ela tem uma coparticipação. O que você usar, você paga uma parte. Então, assim, com esse PB4, você consegue pagar um valor menor do que se você vier sem ele. Se você precisar de uma emergência, se você precisar ir para o hospital, e no caso não tiver esse documento, você vai pagar uma taxa de uso bem alta, tá bom? Então eu recomendo que todo mundo que venha, mesmo que seja para passear, faça esse documento. Claro que a gente também tem o seguro viagem. Quando a gente viaja, a gente também pode fazer, a gente também tem que fazer, enfim. Mas o seguro viagem, ele cobre uma parte, só que ele reembolsa, ele não cobre na hora. E além disso, ele também cobre desvio de bagagem, essas coisas. O PB4, eu acho que facilita no momento que você tá ali no atendimento e que você precisa pagar pouco, tá bem? Bem, então, esse PB4, né, você faz pelo site, tá, do governo, no www.gov.br, você gera a senha, e ali você vai ter que anexar os seus documentos de passagem, a passagem, o passaporte, você tem que anexar e dizer se você, por exemplo, se você quiser que, se você vier com a sua família, você tem que incluir todo mundo nesse mesmo pedido. E aí depois, teoricamente, depois de uns 15 dias, isso chega no seu e-mail. No meu caso, levou mais de 2 meses. Eu fiz com uma certa antecedência e esse documento só chegou para mim quando eu já tinha mais de 1 mês aqui em Portugal. Então, assim, não sei se isso porque também quando eu fiz foi no início, porque antes era um atendimento presencial, depois passou por um atendimento online. Não sei se foi isso que demorou, que fez essa demora, mas enfim, no meu caso demorou mais de 2 meses. Chegando em Portugal, né, você depois, com a sua documentação de residência, enfim, com você ficando aqui, né, se você resolver ficar por manifestação de interesse, né, ou por um visto, você tem que pegar esse documento e ir até um centro de saúde e solicitar um número de utente, tá? Isso é no caso se você for ficar em Portugal. Se você vier só a passeio, não precisa disso. Você também, mesmo assim, só a passeio você também não vai conseguir. Então, você vai ao centro de saúde e solicita um número de utente, seja com o seu visto na mão, seja com a sua manifestação de interesse na mão. Esse número de utente é como se fosse nosso número do SUS, tá? E é um número que vai te acompanhar e em todos os momentos. Qualquer coisa que aconteça, você sempre tem que dar o número do SUS, o número de utente. Então, agora eu vou explicar para vocês como é que é um pouco a saúde pública daqui de Portugal. Bem, primeira coisa, a saúde pública, ela não é totalmente gratuita igual no Brasil. A gente sempre tem uma coparticipação para a gente poder pagar. Seja num exame, seja numa consulta, a gente sempre paga um pedacinho daquele gasto, né, que o governo está tendo com a gente. Então, assim, essa é a primeira informação, que a saúde pública, ela não é totalmente gratuita, tá bom? Mas, assim, fica até o final do vídeo que eu vou te dar algumas dicas e vou te explicar um pouco como você também pode conseguir uma isenção
em relação a essa taxa que você paga no momento que você precisa usar a saúde pública daqui. Bem, primeiro, aqui a saúde se chama Serviço Nacional de Saúde, SNS. E aí, para você conseguir utilizar de uma forma a pagar uma taxa moderadora como se português fosse, você tem que ter um documento que é gerado de acordo com um convênio que tem entre Brasil e Portugal, que se você gerar esse documento, que se chama PB4 ou CDAM, que hoje já mudou esse nome, antigamente era PB4, as pessoas ainda continuam usando como PB4, mas já leva o nome como CDAM. Então, se você gerar esse documento, você consegue utilizar a rede pública daqui com uma taxa moderadora pequena, tá bom? Então, assim, na verdade, a gente gera esse documento antes de vir para Portugal, para quando você chegar aqui, você já ter ele em mãos. No meu caso, eu gerei com uma certa antecedência, mas ele só chegou no meu e-mail 2 meses depois. Então, assim, não sei se foi porque no início, quando eu fiz, tinha começado ao atendimento online, porque esse processo todo, ele é todo online. Você entra no site do governo do Brasil, www.gov.br, faz o seu login e aí você ali solicita o CDAM. Você tem que anexar o passaporte, uma cópia do passaporte e a passagem, para poder solicitar esse acordo entre os países. Então, esse documento chega por e-mail, a resposta chega por e-mail. Teoricamente, seriam 15 dias em média para chegar, mas no meu caso levou mais tempo. De posse desse documento, né, eu consigo utilizar a rede pública aqui em Portugal por um valor mais barato. Então, na hora que eu faço uma consulta de emergência, por exemplo, eu pago um valor em média de €7,90, mais ou menos. Isso em média, tá, gente? Porque normalmente quando tem uma consulta, tem um exame também, então, e no exame você também tem uma coparticipação. Agora, se você não tiver esse documento e precisar utilizar a saúde pública aqui, você vai pagar uma fortuna, assim. Provavelmente você vai gastar mais de €100 numa simples, de repente, consulta numa emergência. Uma coisa meio simples, mas que vai te custar muito caro. Então, assim, eu te recomendo, mesmo você vindo só a passeio, que você faça o PB4. As pessoas também precisam ter consciência que existe o seguro viagem. Sim, existe. Mas o seguro viagem, ele te reembolsa depois. Você paga e ele te reembolsa. Mas na hora, então, você tem que pagar aquilo. Você vai ter que ter aquele valor em mãos. Se você tiver o PB4, você paga menos. Tá bom? E o seguro viagem também acrescenta outras coisas, que é desvio de mala e tudo. Eu acho interessante fazer o seguro viagem, mas não deixem de fazer o PB4. Essa é uma sugestão minha, foi assim que eu fiz quando eu vim com a minha família pra cá. Bem, em relação ao documento é isso, né? E você tem algumas formas, vocês já sabem, de entrar no país. Você pode entrar como turista, entra como visto, né? Com visto de estudante, com visto de investidor, enfim. Isso daí é assunto para outro vídeo. Mas, com esse documento, com esse PB4, você pega ou o seu visto, ou a sua manifestação de interesse, que é no caso, quando um turista está aqui em Portugal e resolve morar aqui e trabalhar aqui. Então, essa pessoa precisa da entrada na manifestação de interesse. Com a manifestação de interesse ou com visto e mais o PB4, você consegue gerar o teu número de utente. Você se cadastra no Sistema Nacional de Saúde daqui. Então, eles começam a ter as suas informações aqui também, né? Uma coisa é você ser atendido na emergência com documento e a outra coisa é você já ter o cadastro no Sistema Nacional de Saúde. Bem, assim eu fiz. Eu peguei o meu PB4 e peguei a minha manifestação de interesse, os 2 documentos, e fui até um centro de saúde para fazer o nosso cadastro, o meu das meninas, no Sistema Nacional de Saúde. E aí, isso gera o número de utente, que é como se fosse o nosso número do SUS, tá? E aí, com o número de utente, esse papel ele tem que ficar guardado, é gerado um documento com um número. Então, qualquer coisa que você precise utilizar na rede pública, você precisa ter um número de utente. Bem, é isso.
Esse é o primeiro passo. Depois disso, lá no centro de saúde, você pode solicitar um médico de família. Aqui, como é que é esse médico de família? No Brasil, a gente nem tem isso, né? E aqui é diferente. Então, o médico de família é um médico, um clínico geral, que ele acompanha a tua família daquela região. Então, é um médico... Você está morando num local de Portugal, você vai no centro de saúde mais próximo da tua residência e ali vai ser designado um médico de família para você para poder acompanhar você. Se você se mudar, você vai ter que buscar isso num outro centro de saúde. Você vai pedir a transferência para lá e solicitar um novo médico de família nesse local novo que você for morar. Mas hoje, né, desde que eu cheguei, eu tenho um médico de família que foi aqui em Tomar, que foi me designado médico de família. Ele atende tanto a mim quanto as meninas. Qualquer coisa que a gente precise num primeiro momento, é ele que vai avaliar. Ele determina se, dependendo daquela situação, precisa ser encaminhado para um especialista ou não. No caso da Antonella, por exemplo, quem já me conhece sabe que a Antonella ela tem um problema respiratório que foi acentuado por muitas pneumonias que ela teve no início da vida dela. E aí ele encaminhou a Antonella para um pneumologista. E aí esse pneumologista acompanha a Antonella de 3 em 3 meses. Mas quem faz isso é o médico de família, tá? Dependendo de onde você vai morar, pode acontecer de repente, não ter um médico de família designado naquele momento. Não ter um disponível para você. Então, você vai ter que aguardar. Eu conheço gente que está aguardando há mais de um ano um médico de família ser designado. Mas isso não é o problema, porque se você tiver qualquer coisa, você pode se dirigir ao centro de saúde e aí no centro de saúde tem um médico que chama um médico de recurso que ele vai te atender. Ele vai te dar todo o atendimento, se ele tiver que encaminhar para um especialista, ele vai te encaminhar, ele te receita remédio, tudo, tá? Só não é aquele médico específico da tua família. Pode ser que um dia você vá em um, no outro dia, se você precisar voltar na emergência, você vai em outro. E assim é como acontece aqui. Isso em consultas normais, em problemas mais corriqueiros, se, por exemplo, elas tiverem uma febre, né, e não passar nos 2 dias, ao invés de levar na emergência, a gente primeiro recorre ao médico de família. Se vê que realmente está muito difícil, aí sim a gente procura a emergência do hospital. E assim, uma coisa muito legal, eu acho a saúde pública daqui muito interessante. Se você precisa, se você não tem certeza se aquilo ali é tão emergencial ou não, você liga para o número do Saúde 24 e você tem um atendimento com o médico. Ele faz uma chamada com você para ver como que tá, qual é a situação, o que ela tá passando, há quanto tempo ela tá passando e dependendo do que ele avaliar, ele já encaminha você para a emergência do hospital. Então aí ele pega todo o histórico, tudo que eu contei naquele momento, ele faz um encaminhamento para o hospital de emergência, né? No caso, como eu tô falando delas, onde tem emergência pediátrica. E aí ele encaminha e você tem até 12 horas para poder chegar com esse encaminhamento. Se passar dessas 12 horas, você vai ter que ligar de novo para o Saúde 24 para poder fazer um novo encaminhamento, tá? Então, assim, é importante. E, assim, quando você chega no hospital, o médico que tá lá, o plantonista, ele já sabe tudo de você. Ele já sabe o que estava acontecendo, ela já sabe que ela já estava com febre há dias. Então, ele já sabe tudo, porque tudo que eu relatei na ligação, o médico que vai atender ela já vai saber, tá bom? Então, isso é uma outra coisa, assim, muito legal e que eu acho que poupa tempo, né? E você vai para uma emergência também mais direcionada. Bem, uma outra anotação que eu fiz, que também acho importante, a procura aqui pelo médico de família, ela é grande. Então, assim, não é sempre, vai demorar um pouco para você conseguir, não é tão simples conseguir um médico de família, tá? E aí, junto com o médico de família, tem um enfermeiro de família. O enfermeiro, ele vai cuidar das vacinas. Na hora que tiver tempo de você tomar vacina, ele vai entrar em contato consigo para poder ir lá e tomar a vacina, seja da criança, seja do adulto, no geral, tá bem? Esse histórico de saúde seu no sistema, ele fica aqui, mas em qualquer lugar. Se eu for passear no Porto,
e sofreu um acidente, torceu um pé, alguma coisa assim, o que o médico de lá que me atender, o meu médico de família aqui vai saber o que aconteceu comigo, como foi, o que o médico de lá prescreveu, tudo. E ele também é avisado que eu precisei utilizar a emergência no porto, então ele vai entrar em contato comigo, eles entram em contato mesmo, tá? O médico de família entra em contato comigo um pouco tempo depois para saber como é que eu tô, se eu tô precisando de uma revisão, o remédio, se tá tudo bem. Então, assim, eu também acho isso muito legal, né? Uma outra coisa que eu também acho fantástica. Quando o médico te passa um remédio, ele tem algumas formas de te passar aquela guia de tratamento que aqui chama. Então, assim, ele pode te dar o papel físico com os remédios, ou ele pode te mandar a receita por SMS. Eles aqui utilizam muito ainda as mensagens de telemóvel, de telefone. Então, ele manda aquela receita por SMS. E aí, de posse daquela receita, você vai numa farmácia, mostra o código que saiu no SMS e aí a atendente vai puxar todos os remédios que você precisa comprar. É uma outra forma. E existe uma outra forma também que você tem acesso à receita, que é pelo aplicativo. Porque tem um aplicativo também de Saúde 24 que você tem acesso às suas receitas. E uma outra coisa também legal. O médico fica sabendo se você realmente levantou aquele remédio ou não. Então, por exemplo, se ele me receitou 3 remédios e desses 3 eu só achei, enfim, só quis tomar 2 e não quis tomar um terceiro, ele vai saber que eu só peguei os 2 e não peguei o terceiro. Isso também é muito legal. Também é uma... eu acho, assim, a saúde daqui pública encantadora. Eu sou muito suspeita para falar, porque tudo que eu preciso, as minhas filhas têm, o atendimento é ótimo, não é demorado. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, é porque você está numa cidade do interior, você não está num porto, em Lisboa, que aí tudo é demorado. Sim, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas mesmo aqui poderia ser um pouco mais lento, um pouco mais demorado, porque a quantidade de médico em proporção ao Porto e Lisboa é muito menor. Mas eu só tenho realmente a agradecer. Uma outra coisa interessante é que, em relação aos remédios que são prescritos, alguns têm participação do governo. Ou seja, alguns remédios que a gente possa comprar, eu vou pagar uma partezinha só e o governo vai pagar a outra. E poucos não têm participação do governo. Poucos você tem que pagar realmente o remédio integral. E uma outra coisa é que, dentro dessa participação que você paga, que vem lá na prescrição, vem assim, remédio tal, no máximo de 3 euros. Então, ou seja, a farmácia só pode me cobrar no máximo 3 euros naquele remédio. Mais do que isso ela não pode. Isso também é uma outra coisa interessante. E nas farmácias também eles têm um cuidado muito legal. No Brasil eu pegava a caixa de remédio e ficava anotando a quantidade que ela teria que tomar, os horários que ela teria que tomar, eu ficava anotando a caneta. E aqui não, aqui eles colocam assim, ó, tá vendo? Eles colocam a etiqueta com o horário, com a quantidade, tudo. Toda a informação que tem na receita tem aqui na etiqueta que eles colocam no remédio. Isso também é uma outra coisa muito legal. Bem, e aí, o que vocês estão achando? Coloca alguma dúvida aqui no comentário que eu vou estar respondendo. Espero que vocês estejam gostando. E aí, como eu falei, no final, né, de bônus, eu vou explicar um pouco que a gente tem existem algumas situações que não se cobra taxa moderadora, tá? Bem, a primeira é que até agora, 31/12, realmente não está cobrando taxa moderadora de ninguém por conta do Covid. O presidente fez um decreto onde qualquer utilização da saúde pública aqui no país, o utente não precisaria pagar a coparticipação. Essa é a primeira, mas vai acabar agora dia 31/12. Além disso, existem algumas outras situações que você também não paga. Crianças menores de 12 anos, pessoas desempregadas inscritas no IFP também não pagam, profissionais de saúde, doentes transplantados, pessoa com insuficiência econômica
baixa também não paga. Pessoas com incapacidade, com mais de 60% de incapacidade também não paga. Militares e ex-militares, grávidas também não pagam. Asilados e refugiados também não pagam. Utente com alguma doença grave crônica também não paga. E doador de sangue também não paga. E aqui não se fala doador, se fala dador. Então, por exemplo, eu sou dadora de sangue regular. Eu de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, depende muito do meu horário, né? Da minha disponibilidade, eu vou lá e faço a doação de sangue. Então, no meu caso, eu não pago a taxa moderadora. No caso das meninas, elas também não pagam porque são menores de 12 anos. Na verdade, tem até menor de 18, mas pela lei, eles dizem que é até menor de 18, mas pela lei, com certeza, é até menor de 12. Então, assim, para vocês terem uma ideia também, isso é uma forma de você ser isento da taxa moderadora. Algumas situações que você fica isento. Se você, por exemplo, estiver desempregado e inscrito no IFP, que é um instituto aqui profissionalizante de emprego, você tem que pegar um documento no IFP e esse documento levar até o centro de saúde para eles lançarem no teu cadastro que você está isento por um período X que o IFP vai dar. Se, por exemplo, no meu caso, que eu sou dadora de sangue, eu tenho que pegar um documento onde eu faço a doação de sangue e levar para o centro de saúde e para o centro de saúde lançar. Então, é uma responsabilidade nossa fazer esse transporte e esse lançamento de que a gente é ou não isento, tá? Então, se você for militar, você também tem que apresentar a sua documentação para poder provar que você é militar para você ficar isento. Então, a responsabilidade é nossa. Isso não é automático, tá? E uma outra coisa para vocês poderem saber, que aí é rápido, só para vocês terem mais ou menos a ideia dos valores atuais, tá? Uma consulta hoje, normal, se eu for no médico de família, solicitar uma consulta com ele. A minha taxa moderadora é de 4,50 cêntimos. Um especialista, se eu for direcionada para um especialista, é 7 euros. Uma consulta domiciliar é 9 euros. E uma urgência básica, né, uma consulta básica, provavelmente como foi a da Alice, ficaria em mais ou menos 14 euros. Isso daí são valores aproximados, valores, né, em média atualmente praticados, mas lembrando que a gente está, né, em outubro de 2021. Mas os valores aqui, como vocês sabem, não tem muita alteração, não sobem absurdamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem acompanhado. Eu sei que o vídeo ficou longo, espero que vocês gostem. Curte, comenta, compartilha, envia para um amigo que esteja vindo para Portugal, para eles poderem saber um pouco mais sobre a saúde pública, porque eu, quando estava para vir para Portugal, assisti muito vídeo e me ajudou a entender um pouco, me ajudou como eu deveria fazer em algumas situações, tá bom? Então espero que vocês gostem e até o próximo. Beijinhos! Gente, eu resolvi só complementar uma situação. Primeiro, agora eu vou dar, na verdade não é complementar, é dar a minha opinião, tá? Que eu também acho importante. Primeiro, eu acho importante sim e concordo com o valor que a gente paga para poder utilizar a saúde pública aqui. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é que eu, como dadora de sangue, tenho o benefício da isenção da taxa enquanto eu estiver doando sangue regularmente. Agora, eu já fazia isso no Brasil. Eu não comecei a fazer isso agora. Então, isso é uma coisa que eu acho que é justo, né? Você pagar pela saúde pública daqui, porque afinal de contas, né, é tudo muito caro. Então eu acho que você pode ter, até mesmo porque você tem um bom atendimento, então eu acho que aquilo ali que você precisa, você tem. Então eu acho importante, eu acho interessante você realmente pagar por aquilo. Em relação a algumas isenções, algumas situações que tem isenção, eu também acho justo, porque, por exemplo, a pessoa está desempregada. Então, assim, acho justo ela, por um tempo, ter uma isenção daquela taxa, né? Quem é doador de sangue, também acho justo que seja isento da taxa por um período, desde que você fique sendo doador de sangue regular,
tá? Se por um acaso eu deixar de doar sangue, eu volto a ter a taxa moderadora a ser cobrada. Então, assim, eu acho isso importante. E eu já doava sangue antes de vir pra cá. No Brasil, eu já doava sangue há muitos anos. Então, assim, eu acho isso importante. A grávida, por exemplo, que tem a isenção também, né? Ela, no momento da gravidez, é muito gasto, porque ela tem que fazer um enxoval e tudo. Então, eu também acho válido. Então, todas as situações que têm a isenção da taxa, eu acho que são muito bem ponderadas e muito válidas. Tá bom? Então, essa é a minha opinião. Só para finalizar o vídeo, essa é a minha opinião. Tá bem? Um beijinho.